Bom, vamos lá. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com @Trilili Podcast. Olha só, pessoal. Na verdade, assim, Trilili Podcast, ele é um projeto dentro de outro grande projeto. E eu e o Ricardo, como já dissemos em edições anteriores, nós temos vários projetos juntos. E o Trilili, ele é um podcast muito diferente do que tem por aí. Na verdade, a gente faz desse podcast aquilo que a gente bem entende que, na verdade, o podcast é um bate-papo, seja apenas por áudio ou áudio e vídeo, que é o nosso caso. E a gente ficou um tempo aí sem gravar, porque a gente grava quando tem coisa importante para falar, não que não se tenha coisa importante para falar todos os dias, a todo momento. E aí a gente faz aquilo que a gente gosta e no momento em que é oportuno para a gente. A realidade que nós vivemos hoje neste país é uma realidade que nos faz refletir sobre muitas coisas. Esse bate-papo de hoje, só comigo e com o Ricardo, é porque a gente tem novidades para falar. Sim. E ao mesmo tempo que a gente tem algumas coisas para também criticar. Ricardo Borges, meu parceiro, que apresenta comigo. Desculpe pelas mensagens que estão chegando aí, mas o propósito do nosso podcast é justamente esse, né, Ricardo? A gente tem que interagir. Bom, Ricardo e eu apresentamos o programa Contacaco durante algum tempo, lá na TV Cinec, e a gente precisou interromper por uma série de razões, inclusive financeira, porque nesse país cultura não se tem apoio, e aliás nós vamos falar hoje disso, né? Da falta de apoio cultural que existe nesse país, mas as coisas estão querendo mudar a partir daqui. E o podcast, ele é o nosso complemento do programa. Na verdade, o podcast ele vai passar a ser um dos quadros dentro do programa Contacaco, que aliás é uma das novidades que a gente está trazendo hoje para vocês. E em breve a gente volta com o programa, mas muito em breve, inclusive. E também vamos mudar de estrutura para o podcast. A gente vai fazer uma reformulação muito grande em tudo. Estamos indo para um estúdio grande para gravar o programa, para gravar o podcast. E muita coisa nova vem por aí. Lembrando, no primeiro momento, antes do Ricardo falar, que eu nunca deixo o Ricardo falar, eu falo mais do que a boca, né, Ricardo? O nosso podcast ele tem o apoio imprescindível da Faculdade Anália Franco. Faculdade Anália Franco, que está com uma novidade maravilhosa, que é o curso técnico profissionalizante em teatro. Está chegando o TTI, né, Ricardo? TTI imobiliária. E outras coisas mais, oficinas, workshops, já vou falar disso tudo. Então, o meu abraço vai lá para o pessoal da faculdade. 11 993 43 90 96 é o WhatsApp da Faculdade Anália Franco. Eu vou repetir, 11 993 40 90 96. Depois vai aparecer para você aí também em caracteres, para você entrar em contato com a gente para saber das novidades que nós temos por lá. Ricardo Borges, e aí, meu amigo? É um prazer estar voltando com as gravações e estar voltando com as gravações e até das provocações que nós fizemos, hoje elas se materializaram, né? Exatamente. Porque hoje nós, a faculdade está com os cursos que já vão ser implementados. A questão da política de ouro, hoje eu estou como conselheiro da Prefeitura de São Paulo e inclusive ontem estava em reunião para a gente ver a questão das enchentes que teve aqui na região do Jabaquara, questão de defesa civil, essas coisas. Então, ou seja, essa questão da política de ouro não só de propor ideias, mas estar ali também como as pessoas que estão fazendo essa gestão, buscando soluções, né? Então, a importância do reconhecimento da nossa provocação, e as pessoas fizeram, vocês estão falando de educação? Vocês estão falando de políticas públicas? Vem para cá fazer. E a gente não deixamos de dar o nosso apoio, nós estamos agora no centro, entendeu? Agora nós estamos aqui denunciando, mas a gente está denunciando, mas a gente está na ponta também, né? Então a gente vai trazer algo muito dinâmico aí, tanto no programa quanto no podcast, porque hoje nós somos não apenas os agentes que estão
espiando, vendo e propondo políticas, mas nós também estamos executando as políticas públicas que cabem às nossas funções, né? É importante, muito importante, Ricardo, a gente falar isso, lembrar que nós estamos no início de um ano, Sim. no início de um ano histórico e muito importante para o Brasil. Histórico porque nós temos aí reeleito pela terceira, o primeiro presidente reeleito pela terceira vez no Brasil, uma eleição das mais concorridas, que a gente já falou muito disso aqui, e o Lula ele chega, apesar de eleito, apesar de retornar pela terceira vez, que é um fato inédito, com exceção de Getúlio Vargas, mas Getúlio esteve 2 vezes por meio de uma imposição, por meio de uma ditadura, e uma terceira vez, de uma forma mais democrática. Mas o Lula, ele se elege 3 vezes dentro desses 30 anos de democracia, de redemocratização do país, ele consegue se reeleger 3 vezes e de uma forma que ninguém conseguiria imaginar, que esse cara que ficou 580 dias preso, com mais de 20 processos contra ele se livra de tudo isso, sai inocentado, e aí não é uma discussão nossa, é uma discussão de juristas, e volta para a presidência da República, volta trazendo como prioridade da vida dele tirar 33 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que voltaram a viver nessas condições, e é uma política difícil, existe uma divisão muito grande no país ainda, divisão essa que não deveria existir. As pessoas precisariam aprender a saber perder e a saber acompanhar o governo do outro e fazer críticas no momento oportuno, e faremos críticas se necessário, elogiaremos se necessário, e assim se estabelece a coisa chamada democracia. Então, estamos vivendo um momento muito importante histórico para o nosso país, estamos vivendo uma pressão muito grande internacional diante a uma guerra, de uma guerra desnecessária, absurda, escandalosa, inescrupulosa da Rússia contra a Ucrânia, e que já está afetando o Brasil e, por consequência, afetando o mundo inteiro. Os valores das coisas não estão subindo por acaso. E vindo políticas novas na economia, com o Haddad trazendo propostas interessantes, um mercado que se oscila a cada palavra que o Lula fala, coisa que não acontecia no governo anterior, em outros governos. Parece que tudo que o cara fala agora interfere no mercado. Eu acho que o mercado precisa ter responsabilidade, porque não existe responsabilidade fiscal sem que haja responsabilidade social. Sim. Então o Lula não está falando besteira. Eu não estou aqui defendendo o Lula, eu estou aqui falando uma coisa que é factual, que é importante a gente analisar. Desculpe, mas eu estou me recuperando aí de uma sinusite, e que é mais alérgica do que qualquer coisa, então, principalmente falando, acaba tendo aí esse bichinho do ran-ran me incomodando. Mas, enfim, muita coisa acontecendo nesse país. Estamos aí diante de um caos ainda muito, muito grande, porque São Paulo e outras regiões, vamos falar em relação ao nosso estado, principalmente, sendo muito afetado com chuvas. Da cidade de São Paulo, Osasco, a grande São Paulo em si, é muito afetada com essas chuvas das águas de março, E tivemos recentemente aquela tragédia em São Sebastião. Tudo isso é um alerta, é preciso que as autoridades tenham responsabilidade. O Ricardo acabou de falar isso. Sim. Está aqui à frente também da situação em que vive a região em que ele está, que aliás nós estamos no Jardim Oriental, aqui no Jabaquara, e o Ricardo faz parte dessa região, e é responsável também, como ele acabou de dizer, por estar num órgão de responsabilidade social. Enfim, Ricardo, tirando os problemas todos, eu queria que você falasse para a gente, num primeiro momento, enquanto eu vou ali pegar um copo d'água, que você falasse um pouquinho primeiro do que vai acontecer agora dia 17. Sim. Eu queria que você contasse isso pra gente. Deixa eu pegar uma água para mim. Dia 17 agora começa a segunda edição do Expo Favela. O que é o Expo Favela? Acontece no WTC, um grande centro de entretenimento
aqui na Marginal Pinheiros, onde é o encontro das pessoas que produzem arte, cultura, empreendedorismo da periferia, da favela, das comunidades, com um grupo de empresários, para que possa haver essa relação entre a produção da periferia, a criação da periferia com os grandes empresários. É o segundo ano, foi um sucesso, tanto que o Expo Favela agora está indo para todas as capitais do Brasil, para a maioria das capitais do Brasil. A abertura é agora aqui em São Paulo. E no ano passado nós tivemos assim a oportunidade de lançar um livro lá, no Expo Favela, que é O Amor que Vence, que fala de 100 anos, que vem desde de 1822 a 1922, Semana de Arte Moderna, sobre a libertação do Brasil de Portugal, e a Semana de Arte Moderna, um romance maravilhoso que foi roteirizado e já está agora competindo para alguns prêmios. Entrou agora na Ancine tentando um prêmio para a gente já estar produzindo. Então eu acredito que o material é bom. Se um produtor cineasta, que é o Pedro Pauli, pedir autorização e está produzindo, é porque realmente tem um conteúdo bacana e histórico, né? E fomos convidados esse ano para participar dessa edição. E como a gente vai produzindo conteúdos, a gente tem um trabalho maravilhoso. A gente tem 2 livros que vamos lançar lá, que é A Lenda do Amor Perfeito, que fala de união e sustentabilidade e de mudança de mentalidade. Olha só, sim, união, sustentabilidade e mudança de mentalidade. É uma coisa muito atual. E o livro, que é A Política de Ouro, como surgiu esse nome Política de Ouro, como veio esse tema, para a gente, até a idealização do programa e também da minha inserção na questão política, porque a Política de Ouro. Então hoje eu tenho um livro que conta a história, da onde veio essa história de eu montar uma plataforma e falar, eu defendo a Política de Ouro. Então o livro vai ser lançado agora, dia 17, nós vamos estar lá 17 e 18, no WTC, Marginal Pinheiros. Procura aí, Expo Favela 2023. E você vai ver várias outras coisas interessantes. E a gente tem esses livros aí que são uma provocação, uma resposta, uma criação de pessoas, de uma pessoa que eu me considero uma pessoa da periferia, e a gente poder mostrar a nossa visão quanto às políticas sociais, como que a gente pensa, aquilo que pode transformar a sociedade através da Política de Ouro, e também a lenda do amor perfeito, que as coisas se casam, entendeu? Não tem como. Cada livro meu parece que é um capítulo do outro. Se eu juntar tudo, eu faço um só, porque sempre na mesma mentalidade. Você sabe que me impressiona muito, Ricardo, quando a gente fala em livros. Eu estou também lançando meu livro. A gente pretende fazer o lançamento dele agora até maio. Esse livro eu demorei 23 anos para escrever, porque na verdade foi uma pesquisa que eu fiz de rua, da vida de pessoas que vivem na rua e da rua. Bem, eu comecei a escrever em 87, mais precisamente, 86, 87, e até 2010 eu escrevi. Não, minto, eu fiz a pesquisa de rua. E de 2010 a 2014 o livro ficou no forno. Ficou engavetado. E aí eu resolvi escrever efetivamente esse livro. E depois de escrito, que eu terminei em 2017, desde então eu venho procurando apoio e patrocínio para lançar esse livro. Mas é impressionante que as pessoas pedem apoio, pedem ajuda para qualquer coisa, e existe ajuda. Agora, quando você lança, por exemplo, foi lançada uma vaquinha. Eu quero agradecer aqui o Michael Ferreira de Carvalho, que é diretor da Faculdade Anália Franco. Ele fez uma vaquinha no Facebook, e
Essa vaquinha é para o lançamento do livro, para me ajudar a lançar esse livro, porque eu não tenho dinheiro para lançar. E assim, eu já vi vaquinha de gente pedindo para botar peito, para fazer viagem de turismo. E as pessoas doam, e doam muito. E para um livro, até agora, já faz uma semana quase que a vaquinha está aí rodando, eu tive três pessoas que fizeram doação. Então, assim, me assusta isso. Que quando você pede para a cultura, as pessoas não doam. Quando você pede para botar peito, para botar silicone, para fazer plástica, a pessoa vai lá e doa. Então, quer dizer, onde é que está o valor da cultura? Né? E é um livro que é uma denúncia social, é um livro que faz parte de um projeto de vida, e é um livro muito importante, como prefaciado pela Cris Trevisan, e ela diz lá, é um soco no estômago. O Ricardo faz a apresentação desse livro. Desculpa, teve a oportunidade de ler e sabe do que se trata. Então eu faço aqui um apelo sim a você que está assistindo ao podcast hoje. Entra no meu Face e, se puder, contribua. A vaquinha ela é de 25 a 100 reais, fica a seu critério, para ajudar no lançamento desse livro, que é um livro muito importante. Então assim, eu conto com o apoio das pessoas para poder lançar. E eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho agora, Ricardo, já que você vai lançar os seus livros na Expo Favela, eu queria entrar num assunto que trata de pessoas que vivem em situação periférica, mas eu não posso deixar de comentar, não quero que o Ricardo fale sobre isso, porque tem muito a ver com o Ricardo. Tá difícil, mas vai passar. Esta semana, um aluno deu de presente para uma professora em sala de aula, no Dia Internacional da Mulher, um pacote de palha de aço para uma professora preta. Um aluno de ensino médio, um adolescente de 17 anos. O que dizer sobre uma agressão criminosa como essa, Ricardo, a respeito de pessoas que vêm da sua origem, que são afrodescendentes, aonde chegamos? E por que uma pessoa é capaz de fazer isso? Qual é o seu conceito em relação a isso? Na realidade, todas as coisas, a sociedade, a minha visão, ela vem caminhando na questão, nos avanços, mas existem limites para tudo, né? Então, o que a gente percebe é que às vezes as pessoas estão sem limites. Existe um limite, entendeu? Um limite da provocação, até onde eu posso chegar. Até onde? Então é esse limite. Então a pessoa extrapola esse limite e às vezes, por exemplo, nesse caso, a falta de argumentação, eu vejo que a pessoa que fez isso, ela quis provocar e ela acha que aquilo é ofensivo. Ela acha que aquilo é pejorativo e ofensivo, entendeu? Então, ou seja, a pessoa maquinou uma forma de eu quero atingir aquela pessoa no profundo dela. Então ela maquinou. Então é algo que a pessoa, ou seja, o perigo é o seguinte: essa pessoa, ela está pensando em fazer algo. Isso é muito perigoso. Poderia ser uma pessoa, então uma criança está pensando, eu quero fazer algo, vou pegar a arma aqui, vou matar aquela pessoa. Eu quero macular a imagem do outro, né? Exatamente. Macular a imagem do outro, só que essa maneira de macular a imagem da professora, esse garoto não deve ter tido uma criação, porque assim, ele não ofendeu e não maculou apenas a imagem da professora, mas de todo o povo preto. Sem contar que isso é crime. Sim. Isso é crime. Né? Hoje não existe mais diferenciação de injúria racial para racismo. Hoje é crime tanto quanto. E onde é que estavam os pais desse garoto que permitiram que ele chegasse à sala de aula com isso, de uma forma monstruosamente ofensiva? Então nós estamos tratando de um país que não apoia o lançamento de livro, que é cultura,
porque meu livro não é um bacanal, o meu livro não é uma pipoquinha que fala mal de uma professora, que fala mal do salário da professora, compara que ela ganha um cachê de 70 mil reais para fazer um baile funk, que aliás essa menina não tem qualidade, nível nenhum naquilo que ela apresenta, e ela compara o salário de um professor que às vezes tem que trabalhar 3 jornadas em relação ao que ela ganha num cachê de um show de 40 minutos, que para mim aquilo não é show. Para começar. Então assim, nós estamos vivendo coisas bárbaras, né? E outra coisa que eu gostaria que você comentasse é sobre isso, esse caso dessa MC Pipoquinha, que faz esse comparativo, mas também não se esquecer de que no Dia Internacional da Mulher a gente teve uma agressão contra a mulher, muito pior do que essa dessa menina, que é uma MC, que vai lá e que graças a Deus teve um monte de show cancelado, e que faz a comparação do cachê dela com o salário do professor. Aí o outro vai e leva um pacote de palha de aço para uma professora preta. E o pior, um deputado federal, o cara mais votado do último pleito eleitoral, sobe na tribuna, bota uma peruca para dissolver a imagem da mulher, fazendo um comparativo agressivo, transfóbico, porque ele coloca aquela peruca dizendo que ele estava se sentindo mulher, porque a mulher está perdendo espaço para o homem, que agora se sente mulher. Ele estava se dizendo ser ali naquele momento, se sentir mulher. Para mim esse moleque é um boiolinha, né? É um viadinho, um cara que não tem escrúpulos, que não consegue assumir a sua sexualidade, e aí ele agride, porque ele está fazendo aquilo que Bolsonaro fez 30 anos atrás, nos últimos 30 anos, e acabou eleito presidente da República. Ele está seguindo a mesma linha, e ele está tentando tapar o sol com a peneira, está querendo esconder os 16 milhões e meio de joias, está querendo esconder os escândalos do ex-presidente da República, né? Então assim, aonde nós estamos vivendo, Ricardo? O que isso tudo significa? Na realidade, são inversão de valores, né? Aqueles que falam do patriotismo, da inversão de valores, e agora a gente vê tudo isso, né? E o que dizer de tudo isso, né? É mentira? Agora, esses são fatos. São fatos. São fatos. Deus, pátria, família. São fatos. Né? Mas... E aí? O que fazer com toda essa informação? Entendeu? É perseguição? Não, mas são fatos. E esses são alguns dos fatos. Entendeu? Imagine quantos outros fatos virão à tona. A gente está vivendo coisas que não dá para acreditar que nós estamos no pleno século XXI. Por exemplo, aquele vereador que fez aquele comparativo ridículo, dizendo que não se podia contratar mais as pessoas lá de cima, se referindo a baianos, estavam trabalhando em situação análoga na escravidão, lá nas vinícolas no sul. Espera um pouquinho. Pessoas lá de cima, dizendo que o baiano só sabe tocar tambor, que não serve para trabalhar. Olha os comparativos. Quer dizer, e são pessoas, Ricardo, que têm o poder de influenciar o outro, porque são formadores de opinião. Sim. É vereador, é deputado, é MC. Então assim, aonde é que nós chegamos? Para onde nós estamos indo? Para quem não sabe, a gente está no Jabaquara, que passa a rota de aviões que decolam e aterrissam aqui no aeroporto de Congonhas. Então de vez em quando a gente tem essa participação, essa sonoridade, né? Uma sonoplastia à parte que a gente tem. Mas em breve a gente vai estar gravando um novo estúdio maravilhoso. Outra novidade que a gente traz, não só o programa quanto o podcast. Mas isso não importa, porque o que a gente quer é levar conteúdo sempre para vocês, para reflexão. E aí, Ricardo, em que ponto nós estamos para vivenciar tudo isso? Exatamente, o que a gente vê é o seguinte: às vezes a gente tem poder a gente pode pensar diferente, mas você tem que ter uma argumentação para você defender. E às vezes essas argumentações que a gente vê, igual um deputado,
ele teria outros meios de falar, não, eu não concordo com essa posição, por isso, sem ofender uma região, sem ofender um povo, sem desmerecer, sem se colocar acima daquele povo, porque ele está se colocando acima, aquele povo lá de cima, porque aqui é diferente, o povo aqui é diferente, e compara aquele povo com os argentinos, que infelizmente são muito homofóbicos, entendeu? Então, olha só, compara, ao invés de contratar contrata esses aqui. Na verdade, assim, Ricardo, quando uma pessoa faz esse tipo de comparativo, ou faz esse tipo de exibicionismo degradante, que aquele moleque, eu não vou falar o nome dele, que ele é um moleque, aquele deputado, ele é um moleque, ele não merece que o nome dele seja citado aqui, porque o que ele quer é mídia, e mídia para ele eu não vou dar. Uma pessoa do nível desse moleque, que infelizmente é um deputado federal, que não tem noção do tamanho da importância de exercer um cargo de deputado federal no país. Empregado do povo, diga-se, não é poder, porque um deputado não tem poder, ele é delegado pelo povo que votou nele para fazer pelo povo. Então ele não tem poder. É dado a ele condição de representar o povo. E faz um papelão desse, essas pessoas, como esse vereador que agrediu, né, atacou a imagem do baiano, essa menina que atacou a professora no sentido do salário, fazendo um comparativo ridículo, esse garoto que deu esse pacote de palha de aço para uma professora preta, e tantas outras coisas mais que a gente tem visto aí de grotesco. Essas pessoas se esquecem que nós estamos num país que infelizmente ainda, apesar de ser um país de liberdade, um país livre, um país laico, é o país que infelizmente mais mata transexual no mundo, e que olha que coisa mais hipócrita, o país que mata o maior número de transexuais no mundo por ano é o país que tem a maior parada LGBTQIA+, do mundo. 4 milhões de pessoas estiveram na última parada, e essas pessoas que estavam lá são porque são, né, do segmento LGBTQIA+, ou são simpatizantes para com. Então, assim, é um desrespeito para com as pessoas, é um desrespeito para com o transexual, né, o transgênero e, enfim, pessoas desse segmento são desrespeitadas, e essas pessoas, elas são, em primeiro lugar, seres humanos. Papa Francisco acabou de falar que a igreja não pode condenar, né, o LGBTQIA+, que tem que se respeitar. A igreja, ela precisa acolher todas as pessoas, sejam elas quem forem. E aí há uma coisa, você é pastor, Ricardo, quantas são as vezes que eu escuto evangélicos, porque os evangélicos apedrejam muito o LGBTQIA+, mas isso é uma fala que vem dos evangélicos. Deus ama o pecador e não o pecado, certo? Então, se Deus ama o pecador e não o pecado, quem somos nós, meros seres mortais, a criticar o outro e apedrejar o outro da forma que as pessoas são apedrejadas? Exatamente, porque na realidade existem muitas distorções daquilo que é o evangelho, do cristianismo, né? Então essas distorções que acabam sendo até mesmo mais culturais do que o próprio Jesus, ele foi criticado porque falava que Jesus andava com quem? Andava com prostituta, andava na casa dos cobradores de impostos. Marginalizados, né? Porque a própria Deus vem para quem? Deus vem para todos, e são pessoas que a transformação, ela vem do andar junto, convívio, a transformação, a troca. Então você não se importa em fazer essa troca. Então eu acho que assim, esse que é o evangelho, é essa troca de experiências que vai direcionar, não a gente excluir um e fazer um clubinho, né? Um clube, né? Esse é o clube. Assim, até aquele nome que fala assim, né? Eles são os ímpios, né? E os sagrados, né? A gente faz essa separação. Então Jesus veio para não fazer, já não fez essa separação entre a sinagoga e o povo, não.
Vocês são o povo de Deus, vocês são... Então, realmente algumas pessoas que se apropriam do Evangelho, né? E distorce as palavras as quais estão na Bíblia, que a Bíblia não é homofóbica. Claro né? que não. Não existe homofobia na Bíblia. Aliás, ela quer trazer as pessoas, né? E eu não quero apenas focar nessa questão, mas a Bíblia ela não é preconceituosa. Então, todas as classes marginalizadas, que são as chamadas minorias, e que se você somar todas essas minorias, elas se tornam maioria, né? Porque o preto, primeiro que a população brasileira, na sua maioria, é de origem afro, né? Então, assim, nós temos 60% da população de pretos e pardos. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas LGBTQIA+. É uma população gigantesca. Aqueles que são marginalizados porque são excluídos da sociedade, porque vivem nas periferias, que são as pessoas que inclusive estão morrendo, porque está desabando o morro em cima da cabeça deles. Mas quem foi que mandou eles construir uma casa no morro? Não tem espaço, né? Não tem espaço. Tem espaço para o gado lá na fazenda comer um pasto gigante, mas não tem espaço para as pessoas construírem a sua casa, ter dignidade de morar. Então, assim, existem muitos marginalizados na sociedade. Como algumas pessoas que são marginalizadas por causa da religião, outras por causa da opção sexual, outras pela condição social, outras porque, seguem determinados preceitos que não sociais, mas que têm o direito de ser, que vivem em guetos, etc. Então, se nós somarmos as minorias, o país é construído por maioria de minoria. Então, a maioria são as minorias, né, Ricardo? São os grandes guetos de minorias que se tornam uma maioria muito consubstancial. E aí, aqueles que se acham maioria, que se acham prioridades na sociedade, que se acham as pessoas civilizadas dessa sociedade, eles é que se tornam minoria. Então, reflexão sobre isso. Eu quero fazer aqui mais um merchanzinho da Faculdade Anália Franco. A gente está estabelecido ali na Zona Leste. É uma faculdade nova, que estamos num processo de credenciamento do curso de pedagogia que já será implantado assim que sair do credenciamento. Mas nós temos diversas opções porque é um centro de excelência e de qualificação. Olha só, a gente está com curso técnico profissionalizante em teatro, coordenação geral de Cristina Trevisan e coordenação técnica está sob a minha responsabilidade, com um elenco de professores de primeira grandeza, premiados no Brasil e fora do país. Entre em contato, 11 9343 9096, 11 9343 9096. Se intere do curso, é um curso maravilhoso, ele é compacto, 18 meses, é um curso que habilita você a sair com o seu DRT, é um curso puxado. Nós teremos turma manhã, tarde e noite, a depender das formações de turma, vai começar a primeira turma que se formar. Então, assim, corre lá, vai visitar a gente, vai bater um papo, vai conhecer a nossa estrutura e tudo aquilo que a gente tem a oferecer para você. É um curso integrado, com artes integradas. Você vai ter jazz, sapateado, você vai ter interpretação, dramaturgia, você vai ter noção de produção do que é produzir um espetáculo, leis de incentivo, montagem, figurino, maquiagem, enfim, é um curso completo e com uma qualidade que eu posso dizer para você única. E além disso a gente vai ter várias oficinas. Por exemplo, nós estamos com uma oficina de perspectiva inclusiva que será com a professora Ana Quintanilha, ela que é escritora também. Essa oficina está prevista para abril, você pode entrar em contato com a gente que a gente passa a informação para você. Nós temos um outro curso que é uma oficina que será também com Cris Trevisan, que é fazendo cena com Trevisan. De repente eu não posso fazer o curso de teatro, vou fazer um curso fazendo cena. Estamos implantando para em breve também no TTI, o curso em técnica imobiliária, e que vai ser muito importante para quem quer atuar nessa área. Curso livre de inglês, a gente tem o curso livre de inglês para criança, adolescente e para terceira idade. A gente tem aula de reforço, português, matemática, enfim. A gente tem também um curso preparatório para concurso que atende à sua necessidade, de acordo com aquilo que você precisa. A gente adapta
a linguagem do curso para atender a necessidade de quem vai prestar os mais diversos concursos. E outras coisas mais que virão e que a gente tem aí como novidade. Então, Faculdade Anália Franco, fica ali na Vila Carrão. Você pode tomar o metrô até a estação Carrão. Tem o Jardim Iva, que é o ônibus, é o 376210. Você para na porta da faculdade, vai nos conhecer, vai lá, se inteirar de tudo aquilo que a gente tem a oferecer para você. Rua Nova Jerusalém, 1053 e 1055. Além do que, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 99343 9096. Vale a pena você conferir tudo aquilo que a gente tem para oferecer para você. Ricardo, e diante de tudo isso que a gente já falou hoje, existem muitas coisas que a gente quer comentar, mas vamos falar. Nós estamos aí reformulando a produção do programa Contacaco, programa que eu criei lá no rádio ainda. Eu comecei fazendo esse programa no rádio. Ele vem de um programa muito antigo que eu fiz no rádio, que se chamava Informações por Minuto. Adaptei para o rádio de streaming, fiz ele durante um tempo no rádio de streaming, e aí resolvi transformar num programa de televisão. Apresentei por um tempo sozinho esse programa, e aí o Ricardo entrou na parceria comigo e construímos uma história desse programa. Se você quiser assistir aos programas que a gente já fez, você pode entrar no @trilili-podcast, @trilili-podcast, pesquisar lá no YouTube. A gente tem esses programas, inclusive todos os nossos podcasts gravados até aqui. Tem também lá alguns dos programas que eu fiz junto com a Carla Passarelli. Um beijo para você, Carlinha, o programa Nós e Vocês. Então, assim, a gente vai alimentando lá com todas essas informações. Só que é o seguinte, gente. O nosso podcast, ele é uma extensão do programa Contacaco. E eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, porque a gente quer fazer esse podcast rapidamente ao vivo pelo YouTube. Por enquanto a gente grava e depois disponibiliza, sobe para o YouTube. Então assim, se inscreva no canal, @trilili-podcast lá no YouTube. Nos ajude a crescer, contribua com a gente, né, se inscrevendo lá. Se você quiser fazer alguma doação para o nosso também podcast, você pode fazer. Porque a gente tem um sorteio. Os primeiros 500 inscritos concorrerão a um sorteio de um relógio, né, que a gente vem falando desde o ano passado isso, e a hospedagem para um casal num hotel lá no centro de São Paulo. Enfim, se inscreva, contribua com a gente. Não deixe de fazer essa inscrição, porque é muito importante para a gente. Então, assim, o Contacaco está voltando. Sim. E o Trilili está se transformando. O Trilili Podcast está se transformando. Nós vamos para um estúdio novo para gravar o programa. Aliás, novidade, este programa ele vai entrar muito em breve numa rede, numa rede aberta, num canal aberto, e vai ser nacional, né? Além do que a gente vai repetir esse programa pela internet e ele vai ser repetido em outros canais de streaming que tem por aí. Então tem muita novidade, tanto o Contacaco quanto o Trilili estão vindo aí, o podcast com novidade, ok? E a gente conta com a sua colaboração, com a sua contribuição. É isso aí. Falei demais pro meu tamanho, Ricardão. Mais dia 17, sexta-feira, Expo Favela, prestigiar lá o lançamento dos livros, tá? A Lenda do Amor Perfeito e a Política de Ouro, e os outros títulos que o Amor que Vence. Nós vamos estar com todos esses livros lá, ali no WTC, tá? Procura Expo Favela e você já vai encontrar já o endereço. Vão ter outros empreendedores, vai ter muitas novidades, vai ter shows, mas vai lá prestigiar a gente, tá? Estou lá no Espaço Favela. Maravilha. Não, Espaço Favela não, estou na WTC. No Espaço Expo Favela, vai ser no WTC. Isso. Coisas da idade. Ricardo, como a gente não tem rabo preso com ninguém, eu quero frisar mais uma vez que tanto o Contacaco, que é o programa que a gente fazia na TV, que estamos voltando para a televisão, e este podcast, a gente não tem rabo preso com ninguém. E aqui, o nosso espaço não está aberto para celebridades, né? Claro que temos celebridades e virão celebridades, mas o nosso espaço não está aberto para apenas celebridades, está aberto para você.
Você que tem uma história para contar, você que quer dar uma entrevista, Sim. Você que tem um livro para lançar, você que tem um espetáculo em cartaz, você que tem algo a dizer, você que tem uma história de vida, você que quer fazer uma denúncia social, você que quer mostrar alguma coisa, porque assim, a gente tem como fazer com que a sua história chegue aqui, chegue ao programa Conta Caco. Sabe por quê? Porque no nosso programa Conta Caco, que está vivo e nunca morreu, a gente tem lá o hashtag da rua, que é para o espaço que disponibiliza falar do seu talento, do seu trabalho como artista, etc. E a gente tem o quadro, que é o quadro Política de Ouro, que a gente vai contar a tua história, o teu projeto social, que a gente vai falar não só lá no programa, quanto aqui no Trilili. Então, se você quiser participar, entre em contato com a gente. Você pode falar com o Ricardo, você pode falar comigo. Nós temos o Instagram, tá? @Trilili Podcast, é o Instagram do podcast. Nós temos o Instagram do Conta Caco, que é @conta.caco, que você pode entrar em contato pelo Instagram. Você pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é @Hussein Said Shahur. Você pode me procurar pelo Facebook, que é o meu nome, ou você pode me ligar, tá? 11 94779 4332, vou repetir, 11 94779 4332. Fala com a gente, que vai ser muito importante. Vou fazer mais aqui um apelo. Entra no meu Face, vai lá na vaquinha, contribua para que o mais breve possível eu possa fazer o lançamento do livro As Ruas Porque Passei. É uma denúncia social, um livro que me custou 23 anos de pesquisa na rua, para vivenciar experiências de pessoas que vivem na e da rua. E eu não tenho vergonha de pedir, porque eu estou pedindo por cultura. Então, assim, contribua, que eu serei eternamente grato a todos aqueles que contribuírem para que esse livro possa ir para a sua prateleira, para que você possa folhear, ler e se deparar com uma realidade nua e crua. Ok? A gente agradece muito aqueles que já nos acompanham, que nos seguem pelas redes sociais, aqueles que nos procuram. Eu tenho também Twitter, eu tenho LinkedIn, eu tenho Kawaii, eu tenho TikTok, eu tenho Ku. Então, assim, aliás, é um palavrão essa rede social aí, né? Mas, enfim. E o Ricardo também tem as redes sociais dele. Ele tem Instagram, ele tem Face, enfim. E o Ricardo tem 2 instituições que fazem um trabalho fantástico. Você pode nos procurar, que será um prazer a gente ouvir a sua história e transformar a sua história dentro de um dos quadros do programa Conta Caco ou aqui pelo podcast. Muito obrigado. Tenham todos um dia maravilhoso. A gente vai sempre estar em contato com você. Muitas novidades estão por vir. Mais uma vez, agradecendo a Faculdade Anália Franco. Fique ligado, se sintonize, entre em contato com a gente e vai fazer um curso lá com a gente, seja uma oficina, um workshop ou o curso, o curso técnico profissionalizante em teatro, que é um curso espetacular. Telefone de lá, 11 99343 9096, 11 993 43 9096. Tanto número na cabeça que a gente fica maluco. Ricardo, isso aí. É isso? Fechou. Fechou por hoje? Gente, beijo no coração e até a próxima. Valeu!